Cenário. Bom, e aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o presidente do Simpro, professor Railton Nascimento. O Simpro é o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, é o sindicato que representa a categoria dos professores da rede particular, desde a educação infantil até o ensino superior. Nada de professor de rede pública, muito embora muitos professores às vezes podem também atuar na rede pública. Mas, professor, muito obrigado pela presença. Outubro é o mês do professor, né? Não sei se hoje se comemora bastante. No meu tempo de estudante, quase que se parava a escola para reverenciar um professor. Hoje eu não sei se ainda tem isso. É um mês para se comemorar ou nem tanto? Primeiro, bom dia, Murilo. Bom dia, Sara. Uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa tão importante, que tem uma audiência alta e relevante no Estado. Temos muito que comemorar, sim, porque a profissão professor, ela é fundamental. Não há como pensar em médico se não há professor, não há como pensar em engenheiro se não há professor, não há como pensar nas profissões todas ditas, inclusive relevantes, importantes, sem um professor. Mesmo então, as menores, né? Mesmo as menores. A profissão, consideradas menores. A profissão, então, e aí eu quero chamar atenção para isso, mais importante é a profissão professor, porque é que forma todas as demais. Então, temos muito o que comemorar. Infelizmente, o que nós temos observado, somente nas 2 décadas, é um processo de desprofissionalização do professor. Como é que é isso? O que acontece? Há uma precarização das relações de trabalho, houve uma mercantilização muito grande. Ou seja, a educação foi deixando de ser pública e foi se tornando privada. Então há um crescimento, mas um crescimento sem uma regulação e um acompanhamento adequado do Estado. Então nós temos, infelizmente, uma realidade de professores que ganham muito pouco. E alguns, no setor privado, mais privilegiados, que têm, obviamente, uma hora-aula mais alta. Então há um processo também de desvalorização do professor. Muitas vezes você entra em sala de aula, o que você observa? Você pergunta aos alunos, eu estou em sala de aula, sou professor no ensino médio, no ensino superior, e às vezes você faz uma pergunta para perceber como que é a perspectiva deles com relação à vocação, né, profissional. Quem aqui quer ser professor? Ninguém. Praticamente ninguém levanta a mão. Então isso é um termômetro, né? Porque há inclusive essa ideia de que profissões importantes é o médico, é o engenheiro, é o advogado. Então, há muito que comemorar, mas, ao mesmo tempo, nós temos que chamar a atenção da sociedade, dos pais, porque apagando o professor, sem valorização do professor, o país não tem futuro, a sociedade não tem futuro. Então, temos muito que comemorar, mas, ao mesmo tempo, temos muita luta pela frente. Professor, não é raro a gente ver no noticiário alunos agredindo professores, seja de forma verbal, ou às vezes até física mesmo, né? Há muita agressão física. A gente vê muito isso, no caso, na rede pública. Eu lhe pergunto, na rede particular, tem menos, é mais abafado, os casos são mais abafados? O que você pode dizer para a gente? Murilo, existe violência no setor privado também, só que ela é diferente. Como? Porque o setor privado é um setor que sofre a pressão, obviamente, do mercado. As escolas particulares são um ambiente de muita tensão. O professor é vigiado, há um clima de cobrança dos pais, da sociedade por resultado. Então, o professor é muito pressionado pela direção, pela coordenação da escola, há muito assédio moral e, portanto, há um processo de adoecimento do professor, porque a violência é uma violência simbólica, é uma violência que se faz a partir de uma pressão gigantesca sobre esse trabalhador. Então, daí, depressão, a chamada síndrome de burnout, que o professor vai perdendo, inclusive, o gosto pela profissão. Transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Então, assim, há violência, sim. A violência, mas ela não é uma violência, talvez, medida como se vê em escolas, vamos dizer, de uma clientela com um poder aquisitivo menor. Mas há uma violência talvez maior ainda, que é a violência da pressão, que é a violência do trabalhador do setor privado, muitas vezes tem que dobrar o turno de trabalho ou triplicar o turno de trabalho. Pressão psicológica, né? Quantos de nós trabalhamos em 3 turnos? Manhã, tarde, noite. Eu mesmo sempre trabalhei em 4, 5 instituições. Por quê? Para você fazer um salário, né, que é digno
hoje em dia, de manter as necessidades básicas do professor, muitas vezes tem que trabalhar muito. E cobrança de todas essas instituições, cobranças pesadas, né? Então, o professor tem que controlar a sala de aula, tem que manter a disciplina, o professor tem que dar resultado, aprovar o aluno no vestibular, o professor deve cumprir uma tarefa, inclusive, extra-sala, além de estar ocupado dentro da sala de aula com a carga pesada de aula, muitas vezes à noite ou nos finais de semana, ele tem que cumprir correções de prova, planejamentos. Então, é uma pressão muito grande. Profissão professor é uma das profissões, não tenha dúvida, mais maravilhosas, mais encantadoras, mas ao mesmo tempo mais estressantes, ao lado aí dos policiais, dos médicos, né? Então, inclusive... E até de nós, jornalistas. Inclusive nós, do Simpro Goiás, do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, do setor privado, vamos agora fazer uma campanha durante todo o mês de outubro, falando da valorização do professor e chamando a atenção da sociedade para valorizar o professor, porque uma sociedade que não valoriza o professor é uma sociedade sem perspectiva. É uma sociedade que não tem perspectiva de desenvolvimento econômico, social, porque a base, o fundamento é a educação. Quais são as maiores dificuldades que os professores têm enfrentado? Maiores dificuldades? Essas que nós já elencamos, né? Que são essas dificuldades da pressão em sala de aula, da violência simbólica, da desvalorização da profissão, dessa mercantilização que muitas vezes exige do professor muito, mas não dá condições de trabalho para ele, salariais e dignas. Por isso o sindicato tem que implementar uma luta, e o Simpro é um sindicato fundado em 63, então tem uma longa trajetória de luta. Uma história, né? Mas o contexto atual também é um contexto complicado. Nós estamos diante de um momento de crise política, institucional, econômica e social que também chega para o professor das escolas particulares, né? É uma época de muita instabilidade, muita insegurança. E ainda mais muita divisão também, né? Exatamente. E ainda mais num contexto que vem uma reforma trabalhista que vai atingir, talvez uma das profissões que mais será atingida é a profissão professor. Por quê? O professor terá mais dificuldade de ter acesso ao seu sindicato, porque a reforma vem e diminui o tamanho do sindicato. As rescisões que aconteciam no sindicato, a reforma vai retirar, elas não vão acontecer. Mesmo com as rescisões acontecendo no sindicato, nós ainda tínhamos muitos problemas. Imagine vocês sem. O professor pode ser terceirizado a partir dessa reforma, ele pode ser contratado de outras formas, como a pejotização, né, como pessoa jurídica. Isso. Então são novas formas de contratações que, ao nosso ver, não vêm para valorizar a carreira do professor, para consolidar a carreira do professor. Porque é muito diferente, Murilo, você pensar nas relações de trabalho de um empreendedor que tem uma escola, um supermercado, que tem um posto de gasolina. Educação é diferente. A educação, escolas particulares, elas são autorizadas pelo Estado, pelo Conselho Estadual de Educação, são fiscalizadas, acompanhadas, e elas cumprem um papel social relevante. Então, esse é o grande desafio. O grande desafio é o quê? Manter relações de trabalho dignas, direitos fundamentais dos trabalhadores, para que a sociedade seja beneficiada com isso. Crianças, adolescentes, enfim, a sociedade como um todo. Qual sua mensagem para os estudantes, para os deputados, né, aqui da casa que estão nos assistindo, os demais políticos do Congresso Nacional, enfim, para a sociedade, para os pais de alunos, nesse mês de outubro, nesse momento aqui? Que mensagem? A mensagem é que cada um, senhores deputados, deputadas, senhores pais, empreendedores, trabalhadores, todos lembrem que vocês tiveram uma professora, né, lá na educação infantil que alfabetizou vocês. Vocês tiveram um professor durante o ensino médio, que muitos foram até ídolos de vocês. Vocês tiveram excelentes professores nas universidades. Se vocês ocupam as posições que vocês ocupam hoje na sociedade, lembrem quantos professores passaram pela vida de vocês. Então lembrem da importância do professor e vamos todos, de braços dados, nos unir para defender condições dignas de trabalho. O sindicato tem esse papel, esse dever, essa tarefa, mas é uma tarefa também de toda a sociedade. Todos devemos nos unir nesse momento e não permitir a precarização, a desprofissionalização, a desvalorização do professor. O professor é o coração de todas as profissões, o professor é o fundamento de toda a nossa sociedade, se essa sociedade pretende ter um futuro. E nesse momento de desesperança, olhem
o quanto é importante valorizar o professor, a professora. Ok, Railton Nascimento, presidente do Sindicato dos Professores de Goiás, muito obrigado pela presença e por essa entrevista aqui no Bom Dia Assembleia. Murilo, Sara, eu que me sinto honrado de participar desse programa tão importante, deixo o meu abraço a todos da sociedade e conheçam o nosso sindicato, professores também do setor privado, sindicalizem-se, fiquem atentos durante o mês de outubro, que juntamente com a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTEE, o Simpro liderará uma campanha contra a desvalorização, a desprofissionalização e pela valorização do professor e do trabalho docente. Muito obrigado. Muito obrigada.